Dando continuidade aos trabalhos, doutora Carmen Fiore, graduada em Medicina pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre em Oncologia Pediátrica pela Universidade Federal do Paraná, doutora em Oncologia Pediátrica pela Universidade de São Paulo, docente da disciplina de Pediatria da Universidade Estadual do Oeste do Paraná e também do Centro Universitário da Fundação Assis Gurgásses, em Cascavel. Doutora Carmen vai falar sobre a temática leucocorias. É isso, doutora? Muito obrigado, doutora Carmen. Bem-vinda. Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite desse evento maravilhoso durante esse dia 7 de setembro. E eu gostaria de parabenizar todos os inscritos que até uma hora dessa estão aí ouvindo sobre o câncer infantil. Para mim foi uma honra estar aqui dividindo alguns conhecimentos com todo esse grupo de colegas que trabalham junto nessa luta, né, do diagnóstico precoce, o Brasil inteiro aí a gente trabalhando junto e realmente colaborando para que todas as regiões do nosso Brasil possam realmente ouvir um pouquinho sobre câncer de criança e de adolescente. Então, muito agradecida e realmente muito feliz por esse dia e ter tanta gente aí ainda ligada, né, nessa live. Eu acho que muito, muito bom. Então, o meu assunto que foi passado para que eu pudesse conversar um pouquinho com vocês, prometo que não vou demorar muito, porque é um assunto muitas vezes muito importante, mas simples realmente da gente conseguir transmitir algumas coisas sobre esse tema de leucocoria. Primeiro a gente vai começar e explicar o que é esse termo, né? Leucocoria. Na verdade, é uma palavra grega, né? E que realmente corresponde a um reflexo da pupila, né? Uma pupila branca, um reflexo pupilar anormal, branco, né? Ou amarelado, de forma que realmente difere de um olho para o outro. Então, leucocoria é essa manchinha branca, né? Que se vê dentro do olho da criança, né? Esse é o termo. E muitas vezes esse termo é denominado também reflexo do olho do gato. Por que o reflexo do olho do gato? Porque, na verdade, o gato ele tem na sua parte posterior da sua retina uma região que reflete a luz branca, a luz que quando incide no olhinho dele. Então, esse reflexo, chamado também reflexo do olho do gato, é o termo que se usa quando se tem uma leucocoria, né, que seria esse termo que a gente vai comentar. E para que a gente saiba se isso é normal ou não, é importante a gente saber que quando ocorre um reflexo, quando se incide a luz no olhinho de uma criança, o normal é a gente ter essa manchinha aqui, que é essa lesão um pouco avermelhada. Isso é o normal, né? É diferente desse outro olhinho que a gente vê uma lesão branca, né? Então, a gente tem que conhecer que quando nós incidimos luz, né, principalmente usando flash, né, nós temos essa visualização. O vermelhinho é o normal e o branco anormal. Né? Então, hoje as nossas crianças já está sendo coberto por uma série de exames que fazem parte, né, desses exames do recém-nascido, que é o teste do pezinho, da olheirinha, orelhinha, coraçãozinho, linguinha, tipagem sanguínea, teste do quadril e o teste do olhinho. Esse teste do olhinho veio até a nos proporcionar um pouco de tranquilidade, porque ele é obrigatório, né? E isso vai detectar algumas alterações importantes, né, no olho da criança, seja ela neoplásica ou não. Então, é isso que a gente vai ver agora. Então, seria a leucocoria sempre um sinal de câncer? Essa é aquela pergunta que se fica, né? Então, a gente viu mancha branca no olho da criança. Isso é câncer? Não, nem sempre, né? Então, a gente tem realmente alguns
causas, né, de diagnóstico diferencial de causa do olhinho branco, da leucocoria. Só que, na maioria das vezes, essa queixa de leucocoria, 80% aparece nos tumores do olho, que são os retinoblastomas, né? Que é essa lesão aqui, como você nota aqui, essa lesão branca aparece sempre, quase sempre, 80% dos casos, dos pacientes que têm um tumor intraorbitário, que é o retinoblastoma. Mas a gente tem também outras doenças que não são neoplásicas, mas que elas também precisam de um cuidado também para que a criança não perca a sua visão. Que a gente tem aqui ó, a persistência do vítreo, né, que também aparece como uma lesão branca dentro do olho da criança, tá? A doença de Coates, que é uma malformação vascular, também é uma doença que aparece uma lesãozinha branca dentro do olho, né? A toxocaríase ou a toxoplasmose também aparece também como mancha branca no olho. Então, a retinopatia da prematuridade é outra lesão também que pode acontecer de estrabismo e lesão branca dentro do olho. Então, nós temos uma série de lesões que não deixam de ser também importantes quando a gente fala de olho de criança, né? Então, só que nós hoje vamos falar de um problema mais sério, dentre todos, o mais sério, que seria realmente o tumor intraocular, que é o retinoblastoma, né? Então, o retinoblastoma, que é um tumor no olho da criança, representa cerca de 1,5% de todas as patologias pediátricas. Nós hoje já ouvimos uma série de excelentes palestras, né, onde falamos um pouco de cada um desses tumores, né, com ênfase no diagnóstico precoce, que é realmente o objetivo desse grande evento, realmente é difundir as informações sobre diagnóstico precoce, sinais e sintomas mais frequentes, e foram palestras excelentes durante todo o dia. Então, e para finalizar, hoje a gente vai falar um pouquinho dessa doença que é o tumor no olho, o retinoblastoma. O retinoblastoma é um tumor raro, né? Acontece cerca de 1 a 15 mil nascimentos, né? Mas o que chama a atenção desse tumor é que 80% da sua manifestação aparece com essa lesão branca dentro do olho da criança. Então, a gente tem um forte aliado que é uma lesão que aparece e a gente tem que reconhecer que essa lesão pode ser um tumor dentro de um olho de um bebê. Então, a leucocoria, que é essa manifestação do retinoblastoma, porque esse é um tumor intraocular mais frequente no bebê, né? 80% dos casos acometem crianças pequenas, são recém-nascidos, são crianças abaixo de 4 anos de idade. Então, a gente tem que, muitas vezes, a família ou a mãe, durante a amamentação, às vezes amamenta a criança no sol, no terraço, e nota aqui uma lesão branca diferente no olho da criança, como é o caso dessa criança aqui que a gente está mostrando. A mãe, no segundo mês de vida, durante a amamentação, notou alguma coisa que estava realmente refletindo na luz dentro do olhinho da sua filhinha, né? É um tumor que acomete a célula da retina, né? Reconhecido então como esse reflexo do olho do gato com flash, né? E esse tumor, ele pode acometer um lado do olho ou pode acometer os dois lados, né? E a história familiar é importante porque cerca de 40% desses tumores podem ser hereditários, né? E eles se apresentam, na maioria das vezes, de forma bilateral, quando é a forma hereditária. E a forma não hereditária, ao acaso, acontece, geralmente é unilateral. Então, aqui nós temos um grupo de crianças, que são crianças pequenas, tá? Que aparece com uma lesão branca no olho. Então, essa investigação tem que ser realizada, né? Como eu falei, 80%
do sinal importante, o sinal ou sintoma mesmo, apresentado nessas crianças é a mancha branca, que é a leucocoria, né? Outros sinais podem vir acompanhados, como o estrabismo também, né? A irritação ocular, tá? Alteração na visão e o que a gente muitas vezes não quer também é que possa realmente chegar já com essa lesão aqui, com o olho quase saltando, que é denominada a proptose ocular. Então, essa é o que nós não queremos, mas isso acontece, né? Então, a gente está aqui mostrando que é um sinal que a gente está vendo, a mãe está relatando. Então, a gente tem que ir buscar, né, a possibilidade de fazer o diagnóstico diferencial de um tumor grave dentro do olho, que é o retinoblastoma. Então, a luz, quando incide no olho da criança, ele ocorre o quê? A gente abre a pupila aqui e você consegue visualizar, então vem a lesão branca, como vocês estão vendo, que seria a localização mais frequente desses tumores. Então, o mais importante é que a gente consiga pegar esse tumor de forma ainda pequena. Quanto menor, melhor. Então, esse tumor, ele inicia-se aqui na região da retina, em qualquer local da retina. Então, essa é uma figura de uma criança de consultório, ou seja, a gente consegue muitas vezes fotografar essas crianças com um simples celular, com um flash, que a gente consiga realmente refletir a lesão dentro do olhinho. Mas o que é mais importante, a mãe já chega com a queixa. Tem alguma coisa diferente no olho dessa garota. Tem alguma coisa diferente que eu estou notando. Então, isso é importante, é a queixa da mãe. E a gente tem que realmente reconhecer que, como a Adriana colocou, a mãe sabe que alguma coisa está diferente, ela não sabe o que é, mas aquilo está diferente, está. E leva realmente às unidades, que são vocês, colegas, que realmente tem que abrir o leque numa possibilidade diagnóstica de que seja a possibilidade de ser um tumor dentro do olho dessa criança. Então, na suspeita de uma possível doença grave, um tumor, então o que a gente pode fazer, né? Então, a gente tem alguns exames mais simples que possam ser solicitados para que possa esclarecer melhor essa possibilidade. Claro, a avaliação oftalmológica é o exame primordial, mas muitas vezes a gente sabe que isso pode realmente demorar. E a gente pode lançar a mão de alguns exames, como a ecografia ocular, ou mesmo a tomografia, que poderá dar uma ideia, né, do que esteja acontecendo de diferente no olho desses pacientes. Então, essa seria, na suspeita, a ecografia ocular, tá? A avaliação oftalmológica, a ecografia ou tomografia, são exames necessários para que a gente possa realmente definir melhor o diagnóstico. Da mesma forma, aqui a gente vê a lesão, né, do tumor. Muitas vezes esses tumores, quase 90% desses tumores, eles são calcificantes, eles realmente têm essa manifestação mais branca, né, nos exames, então isso fica muitas vezes fácil de suspeitar desse diagnóstico através de uma ecografia ou mesmo de uma tomografia ocular. Tá? Então, aqui a gente vê a lesão na região do olho, né, tomando toda a parte posterior da retina, e aqui também você vê essa lesão branca, né, o tumor dentro do olho. Então, são exames que muitas vezes ajudam, né, a esclarecer melhor o diagnóstico desses pacientes. Mas eu fiquei muito feliz hoje, tenho acompanhado, acompanhei toda a jornada e fiquei realmente muito feliz com o fluxograma aí de vocês, né? Aí no Ceará, onde eu fiz a questão de colocar que muitas vezes, quando você vê um olho que não é esse olhinho aqui, que esse é o olho normal, quando tem um olho diferente, tá? Então, eu acho que é muito importante pegar o telefone, tá? E ligar para a associação,
do Peter Pan, para o Centro Pediátrico do Câncer, que vocês têm aí, e porque todos estamos nessa luta, que a ACS, agente comunitário, colegas de postos de saúde, porque o nosso objetivo é não demorar. E muitas vezes, como foi colocado aí pela Associação Peter Pan e pelas colegas da oncologia pediátrica, vocês não têm fila. Isso é fundamental. E não pode ter. Câncer não pode esperar. Câncer não pode ir para uma fila, muito menos para ser avaliado uma possível lesão dentro de um olho de uma criança. Então, me senti muito tranquila em colocar isso aqui. Telefona, liga para lá, para o Peter Pan, liga para o centro pediátrico, tá? Marca uma consulta. Você notou uma alteração no olho de uma criança, uma leucocoria? Pode ser câncer. Liga para lá. Não precisa nem caminhar para oftalmo, nem exames. Liga para lá que tenho certeza que o centro pediátrico está apto a realmente fazer a diferenciação ou mesmo complementar o diagnóstico. Não é câncer? Ótimo. Encaminha novamente para o pediatra, que ele irá acompanhar ou mesmo dará a sequência do acompanhamento dessa criança. Por quê? O fato de não ser câncer, isso não invalida, ao contrário. Nós temos que proteger o olhinho das nossas crianças. Se for uma retinopatia da prematuridade, ótimo, foi visto, não é tumor, mas é um problema também sério e que necessita da agilidade do diagnóstico precoce para que a gente possa realmente fazer manter o olhinho da criança, fazer o diagnóstico preciso. Então, nós estamos aqui para salvar vidas, salvar olho de criança, né? Então, o retinoblastoma, se não for, ótimo, mas se for. Então, eu acho que a partir disso aí, o encaminhar precoce realmente pode mudar a realidade desses pacientes, né? E quando que a gente pensa, né? A gente vai pensar em leucocoria, a gente viu a lesão branca. Eu vou deixar acontecer isso? Será que é isso que a gente quer no olhinho das nossas crianças? Mas, infelizmente, tem chegado desse jeito muitas de nossas crianças. Esse é o diagnóstico altamente tardio. Esse ninguém quer pegar, mas estamos pegando, infelizmente. Mas nada vai deixar a gente desanimar. Ao contrário, palestras como essas, ou seja, um bate-papo mostrando que é uma coisa simples, é a leucocoria, que é o sinal mais importante. Não precisamos deixar que as nossas crianças cheguem a esse ponto de um diagnóstico tardio, e isso a gente vai ver daqui a pouquinho o que vai acontecer com o olho dessas crianças. Hoje, muito bem colocado, o professor Vicente Odoni falou desse estudo. O estudo que eu trouxe, o estudo do Brasil, o estudo do professor Vicente, onde ele realmente mostrou alguns fatos interessantes que eu trouxe para essa nossa colocação e para a gente pensar um pouquinho. Então, esse estudo foi feito em São Paulo e ele demonstrou que as nossas crianças do retinoblastoma, elas demoram cerca de, a média aqui, se a gente for fazer, de 6 a 8 meses entre os principais sintomas até fazer o diagnóstico. A criança com um tumor unilateral demorou quase 8, quase 9 meses para chegar no centro de referência. Criança com tumor bilateral demorou quase 6 meses para chegar, né, no centro de referência. Então, isso é muito tempo, gente, muito tempo mesmo. E o mais sério, o que é que aconteceu? O que é que vocês esperam de uma criança que chega depois de 6 meses com um tumor enorme? 93% delas precisou tirar o olhinho. E eu digo, gente, é muito difícil, para mim, pelo menos, eu creio para a grande parte dos oncologistas, muitas vezes dizer a uma família que o filho tem um tumor no olho. Mas o pior ainda, o que eu acho, é dizer que a gente vai ter que vai ser necessário retirar o olhinho
do filho. Então, gente, isso é doloroso, eu acho que isso ninguém quer passar, mas esse estudo aqui do professor Vicente mostrou na década, né, isso foi publicado em 2009, de que realmente a enucleação foi necessária em 93% dos casos nos tumores unilaterais e 50% nos tumores bilaterais, demonstrando aqui que realmente não é muito fácil, né? Então, a gente tem um diagnóstico que muitas vezes é simples, mas que está demorando a chegar, né? E demora a chegar uma coisa que a gente vê aqueles olhos tudo já saindo, né? Um esoftalmia importante, mas tudo começou por onde? Então, aqui é onde eu quero voltar novamente a importância da leucocoria em a gente achar que a manchinha branca pode ser o começo de tudo. Essa manchinha branca é que a gente tem que investigar. Não podemos deixar chegar com os olhos já caindo, que aí todo mundo já sabe que aquilo é um tumor dentro de um olho de uma criança. Mas tudo começa com essa lesão. 80% dos pacientes, eles vão apresentar essa mancha branca, que pode ser um sinal que a gente alerte para fazer diagnóstico precoce. Porque o diagnóstico precoce dessas crianças vão fazer com que a gente possa realmente conservar o olho e, principalmente, preservar a visão dessas crianças. Porque eu acho que é esse, né? Eu até coloco aqui que esses são os olhos que nós queremos ver, mesmo após o tratamento do retinoblastoma com diagnóstico precoce. Então, são esses olhinhos que eles merecem e que a gente realmente, como médico oncologista pediátrico, a gente deseja que os nossos pacientes possam ter o diagnóstico precoce, fazer o tratamento adequado nos serviços de referência em todo o Brasil, e a gente quer que depois essas crianças voltem ao normal, né? Tendo seus olhos, então isso é que a gente necessita para que essa doença seja cada vez mais diagnosticada precocemente. Então, aqui eu coloco, com permissão da família também, que realmente o retinoblastoma, a cura sempre é possível, depende de cada um de vocês que inicialmente recebem esses pacientes, né? E saber que a enucleação, o tratamento oncológico adequado e realmente a prótese ocular, que é o direito desses pacientes, né? Para que a gente realmente devolva essas crianças de forma o mais natural e agradável para a sua família. Então, eu acho que é isso que nós desejamos, né? E o diagnóstico precoce é fundamental para que isso tudo ocorra e que a criança mantenha, né, a sua visão e seu globo ocular de forma o mais normal possível. Eu acho que eu falei que não ia falar muito e eu acho que realmente eu fico à disposição para questionamento, né? E agradecendo mais uma vez a participação de todos vocês interessados, né, na oncologia pediátrica, porque é de vocês que nós precisamos. Nós, oncologistas, estamos nos hospitais para receber pacientes com suspeita, e a suspeita realmente são vocês. Todos os que aqui nos ouviram durante todo esse dia, né, foi realmente gratificante em ouvir e realmente a gente conseguir passar um pouquinho do que é importante para a oncologia pediátrica do nosso Brasil. Obrigada. Doutora Carmen Fiore, sempre com contribuições valorosas em suas participações. Muito obrigado. Agora eu convido Francisco Neves, que é superintendente do Instituto Ronald McDonald, formado em Engenharia Civil, tornou